Boa noite. Namastê. Eu dou aula e eu vejo alguém com o celular, eu já fico bravo, mas ela pode. Pode mexer. A vida é uma lição que nós trazemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já se passou 1 ano. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Bom, e aí já é tarde demais para desistir. Mas se me fosse dada apenas mais uma oportunidade, eu juro, iria apenas seguir em frente, sem olhar sequer uma vez no relógio, jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Iria procurar os meus amigos, alguns deles que eu não sei nem onde estão, nem o que estão fazendo, apenas para dizer a eles o quanto eles foram importantes para mim, agradecê-los por ter me ajudado, perguntar a eles se precisam algo. Iria também procurar as pessoas que amei, das quais eu já tive de me despedir, apenas para dizer a elas que sinto tanta falta, que eu ainda as amo e que eu poderia ter feito mais, e então pedir desculpas a elas por não ter sido quem eu poderia ter sido. Se me fosse dada apenas mais uma chance, eu nunca mais iria deixar de fazer as coisas alegando falta de tempo, porque a única perda de fato que existe neste caminho é o tempo das coisas que nós não fizemos, esse tempo que não volta mais. Mário Quintana. É uma adaptação do poema de Mário Quintana. O poema não é exatamente assim, mas os poemas são mais ou menos como as histórias. Eu acho que os autores, eles permitem que a gente conte a história um pouco diferente do que é. E esse poema do Mário Quintana nos faz pensar, nos convoca a reflexão desse tempo que a gente está vivendo hoje. Os Espíritos têm dito que nós estamos vivendo um tempo muito especial, raro de precioso. Esse tempo de hoje tem um valor inestimável para nós como seres espirituais. Muitas coisas estão sendo decididas. Jesus nos pediu oração, vigilância, e nos pediu que nós tivéssemos ouvidos de ouvir e olhos de ver, e que fôssemos prudentes, que não fôssemos descuidados. No final do Sermão da Montanha ele diz assim: o homem que ouve essas palavras, o homem prudente que ouve essas palavras e as compreende, é como aquele que constrói um novo edifício sobre rocha firme. Virão os ventos e as tempestades, e esse edifício permanecerá de pé. Mas aquele que ouve estas palavras e não as compreende, erguerá este novo edifício sobre a areia. Virão os ventos e as tempestades, e esse edifício irá ruir. Os ventos e as tempestades estão chegando, tem sacudido cada um de nós na nossa existência. Nunca nós tivemos uma existência física tão difícil quanto essa. O que eu quero dizer para vocês é que nunca foi tão difícil ser pai. Nós já fomos pais em outras existências, mas era muito mais fácil. Nunca foi tão difícil ser marido, esposa, irmão, filho.
Outro dia eu estava conversando sobre aposentadoria com os meus alunos e dizia para eles que antes da primeira metade do século XX não existia aposentadoria. Aí eles perguntavam, então como é que os idosos eles viviam? Os filhos cuidavam. Os filhos cuidavam dos idosos. Vocês acreditam nisso? Hoje a gente acha que é o governo que tem que cuidar, né? O meu pai, ele vive mal porque a aposentadoria dele é pequena. Não, é porque você não ajuda o seu pai. Porque o governo não tem responsabilidade familiar com ele, né? Antigamente era assim. Hoje não. Hoje é mais difícil ser pai de um filho ausente, ser filho de um pai que precisa mais tempo. Os pais morriam antes. Os pais morriam cedo. Ninguém vivia mais do que 70 anos. Então quando o filho estava chegando aos 50, o pai estava chegando aos 70, o filho estava parando de trabalhar e o pai estava morrendo. Agora os nossos pais vivem até 100 anos, 90, tem Alzheimer, né? Tem problemas de saúde que a medicina já resolve, mas não resolve muito, cria limitações. Essas limitações, eu não estou dizendo que isso seja ruim, não, é especial, raro, é ótimo, porque nós somos testados como filhos. O Emmanuel diz que no momento de tranquilidade nós moldamos os nossos talentos, e nos momentos de tempestade nós adquirimos as nossas virtudes. Nós precisávamos dessa dificuldade para dar um testemunho. Os evangélicos falam muito disso, né? Testemunho. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tive uma conversa com um amigo invisível, e ele me disse assim, era um tempo que eu estava trabalhando muito, eu fazia evangelização carcerária, tinha um trabalho de contador de histórias no Hospital Darcy Vargas, tinha um trabalho de distribuição de alimentos na rua, fazia as palestras, então tinha muito envolvimento. Eu estava naquela época que achava que o céu era o céu dos escoteiros, então eu tinha de fazer bastante boa ação para ser admitido para o céu. Hoje eu já descobri que essas boas ações não vão me levar para lugar nenhum. Elas têm a possibilidade, me oferece a possibilidade de me transformar. O céu é lugar de gente feliz. Você está feliz, você está no céu. Você não está feliz, você não está no céu. Então não é um lugar para onde a gente vai. É um estado de espírito. É como você está, não aonde você está. Não tem nada a ver com o que está acontecendo, nem com o que estão te fazendo. Tem a ver com o que você está sentindo diante do que está acontecendo e do que estão te fazendo, né? Felicidade é isso, e o céu é lugar de gente feliz. Mas nessa época eu achava que por conta das minhas boas ações eu ia para o céu. E aí esse meu amigo espiritual, ele disse assim: Silvio, você acha que quando você chegar do lado de cá, vamos perguntar para você quantas palestras você fez, se você dava passe, se você visitava a penitenciária, se você contava a história para as crianças? Não vão te perguntar essas coisas não. Eu falei, não vão. Eu falei, não acredito. Nem vão perguntar se você era espírita. Pouco importa a religião. Não tem o céu dos espíritas, o céu dos católicos, o céu dos evangélicos. Mais uma vez, o céu é lugar de gente feliz. Tem evangélico feliz, tem agnóstico feliz, né? Bom, mas eu fiquei preocupado, porque eu falei, bom, alguma coisa devem me perguntar, né? Porque não é possível que não tenha pergunta nenhuma. E tem mesmo. Só que quem vai fazer essas perguntas sou eu mesmo, né? E eu vou ter de responder para mim, para minha consciência. Onde é que estão gravadas as leis de Deus? Na consciência dos homens. A nossa consciência estabelece um padrão divino, né, de correção, que nos conduz. Toda vez que eu infrinjo esse padrão, eu crio um desequilíbrio de consciência. Felicidade é consciência tranquila. Se eu cometo um erro, eu desequilibro minha consciência, eu não vivo em paz. A paz de Deus, né, a paz de consciência. Eu vos deixo a minha paz, não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Essa paz de Deus, que é uma das condições da felicidade, ela é o equilíbrio de consciência. Toda vez que você fere a consciência com um erro que você cometeu, você precisa reparar esse erro,
a fim de que a sua consciência volte a esse estado de tranquilidade. Então eu sabia que algumas perguntas me seriam feitas, mas aí eu, como advogado, eu falei, bom, então vou me preparar para esse dia, né? Quais as perguntas que eu perguntei para ele? Eu falei, então que pergunta vão me fazer? Se não querem saber se eu sou espírita, se não querem saber se eu ia no centro, se eu dava passe, se eu fazia palestra, o que eles vão querer saber de mim? O que minha consciência vai me cobrar? O que é realmente importante? O que é essencial? E presta atenção, o André Luiz diz que os espíritos, quando chegam no mundo espiritual, eles tomam um choque, porque eles percebem que deram importância a coisas que não eram tão importantes e negligenciaram coisas que eram essenciais. O mundo, as ilusões do mundo, elas fazem com que nós passemos a dar mais importância a coisas que não são tão importantes assim e negligenciamos coisas que são essenciais. Aí ele falou assim, a primeira pergunta que vamos fazer, como você foi como pai? Porque não tem nenhuma tarefa tão importante que você possa ter tido nessa existência do que ser pai das suas filhas. Tenho 3 filhas, 3 meninas. Não tem nada mais importante, não tem nada mais significativo, não tem nada que tenha de receber a minha atenção e o meu cuidado. Não tem nenhuma tarefa que vai me ensinar tanto a respeito de mim mesmo como essa tarefa de ser pai. Não tem nenhuma tarefa que vai me permitir vivenciar o amor da forma que eu vivencio como pai em relação às minhas filhas. Como mãe, então, não precisa nem dizer que é a primeira pergunta. Todas as mães sabem disso. Os pais às vezes precisam ser lembrados. Mas as mães a gente não precisa avisar isso, não. Eu acho que só porque eu era homem, que eu sou homem, que eu tive que perguntar para ele. Como você foi mãe? Depois, tem mais uma pergunta, tem mais algumas. A segunda, como você foi como marido? Porque o sucesso na primeira resposta tem muito a ver com o sucesso e o comprometimento nessa relação que eu tenho com a minha esposa, com a Mônica. Eu consigo êxito na minha tarefa de pai se eu fracassar na minha tarefa de marido? Posso, mas vai ser muito mais difícil. Não é bom arriscar. Não é bom arriscar. Muitas vezes quando há o fracasso, não do casamento, porque tem casamento que não gera família. Tem casamento que é apenas uma relação. É um namoro que virou noivado, que virou casamento. Mas não tem filhos, não tem família, não tem vínculo familiar. E se desfaz. E desaparece. Casamento com família, eu lembro quando a Marise, minha filha tem 33 anos, a mais velha Marise. Eu me lembro até hoje, eu tinha 20 anos de idade. A Mônica deu à luz uma cesárea às 7h30 da noite. Naquela época não tinha celular. Meus pais, meu sogro, minha sogra, ninguém estava sabendo nem onde a gente estava. Nós fomos fugidos para a maternidade, para o hospital adventista. E aí ela estava meio grogue da anestesia, era alojamento em conjunto, que era raro naquela época. A Marisa estava dormindo num bercinho transparente. A Mônica ligou, falou com a mãe, daqui a pouco ela dormiu. Eu olhei para as duas. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Eu conheci a Mônica na 4ª série primária. Ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. A gente estava junto já há bastante tempo, assim, namorando, noivado, tudo. Mas naquele momento, naquela noite, era tudo diferente. Era tudo diferente. O que eu tinha dito para a Mônica, nós casamos numa cerimônia católica, tinha um outro significado agora, porque não era só para a Mônica. Eu, Silvio, te recebo, Mônica, como minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Não bastava isso agora mais. Não éramos mais só nós dois. Tinha a Marise, depois veio a Larissa, depois veio a Tuane. E se nós não fizéssemos isso juntos, a probabilidade disso dar errado, de nós fracassarmos, não a vida delas, não, porque elas fizeram as escolhas dela. Você pode fazer tudo certo e aparentemente não sair da forma que você deseja. Isso é uma coisa de ansiedade, não vai dar tempo da gente falar hoje. Na vida você só controla o que você faz. O que acontece com o que você faz, você não controla. E o que os outros fazem, você também não controla. Embora você queira, às vezes, dá uma vontade danada.
mas você não controla. Se você quiser controlar o que acontece, você está querendo entrar numa esfera de ação de Deus, quer dizer, você está querendo tirar a prerrogativa de Deus, como se Deus não soubesse o que precisa acontecer na sua vida, então você precisa dar uma controlada. Não, o que acontece é Deus que decide. Amém? Então nada de ansiedade. O que vai acontecer amanhã? O que Deus quiser. E o que vai acontecer daqui a um mês? O que Deus quiser. Esperança, felicidade é consciência tranquila, harmonia de consciência e esperança. Esperança no futuro. Esperança no futuro não é a ideia de que as coisas vão dar certo. Esperança é a certeza que as coisas estão certas. Sempre estiveram e sempre vão estar. A vida é perfeita na forma que ela se apresenta. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. Então só acontece aquilo que Deus permite. O complicado, por que a gente não se sente confortável às vezes com a vida? Acha que a nossa vida não é a vida perfeita. Porque a gente acha que a vida é a vida que a gente quer. Não é, é a vida que a gente precisa. Você passa pelo que você precisa passar. Você está ao lado de quem você deveria estar. E então, diante do que está acontecendo e ao lado de quem você está, você deve aprender e fazer o que você pode e precisa. Pode fazer e precisa aprender. É simples assim. Não é fácil. Às vezes a Mônica fala, você fala assim, fica parecendo fácil. Não, eu não quero enganar ninguém. É difícil toda a vida. Mas é só assim. Só que como é difícil, o que a gente faz? A gente fica querendo controlar o que a gente não controla. É o que as pessoas fazem. É cuidar da vida dos outros. Vocês já tentaram? Ou então ajudar quem não quer ser ajudado. Alguém já tentou aqui? A gente vive fazendo isso. Uma vez uma senhora lá no Jô, ela falou assim, Jô é a casa espírita que eu frequento, a casa Joaquim Alves. Ela falou assim, eu já falei para o meu marido para ele parar de beber. Eu falei, nossa, verdade, olha, ele deve ter ficado tão feliz, ele nunca deve ter pensado nisso. Ele deve ter falado assim, olha, nunca pensei, parei agora, parei. Você pode desejar o melhor para as pessoas, mas você precisa respeitar que muitas vezes elas não querem. Elas não querem. Tem livros espíritas que o André Luiz caminha junto com os trabalhadores espíritas por regiões de sofrimento e passa por centenas e centenas de espíritos e não ajuda ninguém. Vai ajudar o Zé das Couve lá no final. Mas por que não ajuda aqueles? Um dia o André Luiz perguntou, num dos livros tem isso, por que nós não ajudamos? Esse seu espírito está sofrendo tanto, está gritando, está pedindo ajuda. Ele está pedindo ajuda, mas não quer ajuda. O pedido de ajuda é só um pedido de atenção. É só para chamar atenção. Ele está carente. Ele não está querendo resolver problema. Ele só está querendo contar o problema. Sabe aquela pessoa que chega com o cara de magoado, louco para você perguntar o que está acontecendo, para poder contar? Ela não quer resolver o problema, ela só leva o problema para passear. Ela quer contar para a pessoa que está ouvindo, dar razão a ela. Quando a pessoa fala, não, você não devia estar se sentindo assim, não, você não entendeu, eu vou te contar de novo para você perceber que eu estou me sentindo do jeito que eu tenho de me sentir mesmo, assim, triste e tal. Desse jeito, ela tem razão para ser infeliz. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, o inimigo é quem torna a nossa vida mais difícil. Pensa bem, quem é que torna a sua vida de verdade mais difícil? Quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Quem você tem de amar? Primeiro, você mesmo. Você é a pessoa mais importante na sua vida, porque você é a pessoa de quem você veio cuidar. Você não veio cuidar dos seus filhos, você veio ajudar os seus filhos. Você veio ser pai e ser mãe, você veio amá-los. É diferente. Amar é ser paciente, é ser doce, é ser justo, é ser verdadeiro, é confiar. Não tem amar é cuidar. Uma vez eu estava em casa um domingo de manhã, eu e minha esposa, nós estávamos falando mal da minha irmã. Conversa bem evangélica, domingo de manhã. E quando a gente começa a falar mal dos outros, a gente se empolga, né? Porque a nossa natureza é mais primitiva, o papo fica, animado. Estava preparando o café da manhã. Nessa época a Tuane era pequenininha, ela devia ter uns 5 aninhos, acho que no máximo. Ela não estava naquelas pré-escolas, sabe? E a Tuane sempre, a caçula, ela sempre foi a mais, sabe assim, ela tinha umas sacadas, uma criança muito diferente, inclusive das irmãs. E muito brava comigo, muito brava com a mãe, com as irmãs. Ela sempre foi mandona, caçula, mas era mandona.
E eu estava conversando com a Mônica, falando mal da minha irmã, que tinha mudado para Serquilho. Comecei a falar mal do meu cunhado. Falar mal de cunhado é ótimo, né? Nossa, desopila o fígado. Não tem um cunhado que mereça uns 5 minutos de crítica, né? Todos eles merecem um pouco. E meu cunhado, então, nossa. Aí estava bem no auge daquela animação, lembrando um monte de coisa errada que eles tinham feito. A Tônia chega e puxa minha calça. Pai. Eu falei, filha, papai está conversando com a mamãe, coisa de adulto, né? Falar mal dos outros. Não pode interromper, precisa esperar, depois você fala. Mas fiquei curioso que ela estava com aquela carinha de arteira, né? Eu falei, mas tudo bem, fala, o que você quer? Sabe por que a tartaruga vive 200 anos? E eu achei que era coisa que ela tinha aprendido na escola, né? Eu falei, não, filha, por quê? Porque ela cuida da vida dela, só da vida dela. Eu acho que ela deve ter ouvido isso em algum lugar, né? E como eu estava falando da vida da minha irmã, do meu cunhado, ela achou que eu devia ouvir aquilo. Na hora eu falei, não, filha, isso é uma falta de caridade, a gente precisa cuidar da vida dos outros, assim. Depois eu expliquei para ela, né? Foi só para não perder a autoridade de pai naquela hora. Que é lógico, a gente não deve cuidar da vida das pessoas, cada um cuida da sua vida. Uma vez, num centro, na Zona Leste, na Patriarca, eu estava fazendo uma palestra sobre casamento. E para falar sobre casamento precisa contar muita coisa engraçada, porque o tema é pesado, né? Normalmente eu até deixo as pessoas que querem, quando eu vou falar sobre casamento, falo, quem quiser ir embora, eu dou um tempo, conto 1 minuto, 2, você sai, né? Porque é complicado, é a relação mais difícil que tem. Não tem nenhuma outra relação mais difícil do que a relação afetiva, né, do casamento entre o marido e a esposa. Eu estava fazendo umas brincadeiras, contando umas histórias, procurando passar algumas reflexões, e tinha uma senhorinha que estava sentada aqui no canto e ela estava com cara triste, magoada, não ria de nada. Aí eu falei, lá, e me veio na mente que ela vinha conversar comigo no final da palestra. E aí eu fazendo a palestra, eu conversando com eles, eu falei, não, se ela vier falar comigo, eu não quero falar nada com ela, porque se perguntar, ela vai contar. E não deve ser coisa boa, porque ela está com uma cara horrível. Aí terminou, eu tenho mania de tirar as coisas do bolso, então eu virei para pegar as coisas na mesa, quando eu estou pondo as moedas, eu viro, a mulher está na minha frente. Aí eu falei, não vou falar nada, né? Não vou perguntar nada. Ela ficou quieta na minha frente, com aquela cara de choro, e eu quieto. Aí começa, eu tentando resistir, mas... O que a senhora tem? Oh, meu Deus. Ela começou a chorar e falou, eu estou muito triste porque o meu filho está usando droga. Olha como é difícil a nossa vida hoje, de mãe, de pai, né? Meu filho está usando droga. E ela estava num caco, dava para ver, ela não precisava nem falar. Meu filho está usando droga. Mas assim, eu muitas vezes não sei para mim. Então fazer palestra é uma coisa, agora conversar com as pessoas é outra coisa totalmente diferente, porque o que você vai falar para a pessoa, o que a pessoa vai fazer. Outro dia eu fui conversar com uma moça lá no centro, eles nem deixam eu falar, ou lá na casa do Jô, as pessoas falam, eu queria falar com alguém, o Silvio está aí? Tá, então eu não quero. Eu não sou uma pessoa boa para falar, nem minhas filhas falam. Minhas filhas falam, pai, o que eu faço? Eu falo, sei lá, faz o que você quer. Faz o que você acha, faz o melhor, faz o certo. Eu vou falar para você o que eu vou fazer, não sei. E teve uma vez que teve uma senhora, não teve jeito, ela estava a primeira vez na casa, ela queria muito falar com alguém, só estava eu, ela sentou, eu falei, a senhora está bem? Ela falou, não. Eu falei, ótimo, já descobrimos um problema. Não, mas eu queria falar do meu marido. Não importa o que o seu marido está fazendo, porque a senhora não está bem, né? Esse é o problema, a senhora não está bem, não está bem, não está bem mesmo, não está. Ah, mas eu queria falar, não importa. O problema é que a senhora não está bem, porque se o seu marido fosse quem o seu marido é, fizesse o que ele faz, e a senhora estivesse bem, a senhora não estava mal, a senhora estava bem. E outra, o seu marido não está aqui, então, né, por que a gente vai falar dele? A senhora está aqui, o problema da senhora não é o seu marido, é que a senhora não está bem. Foi um drama convencer ela de que o problema dela era esse. O problema dela, na cabeça dela, era o marido dela. Quando eu consegui convencê-la de que ela não estava bem, e isso era um problema, porque o problema é esse, você não está bem. Não importa o que está acontecendo. Eu estou doente. A ideia é assim, uma vez o Chico chegou, eu volto depois nas conversas. Uma vez o Chico foi visitar
um sujeito que era trabalhador lá da Casa da Prece de Uberaba, e ele estava muito doente na UTI. Os médicos já tinham até desenganado, a família estava muito... E pediram para o Chico ir lá meio para dar uma extrema-unção no sujeito. O Chico foi e ficou uns 5, 10 minutos com ele na UTI. Quando saiu, os familiares falaram: Chico, e aí, como é que está ele? O Chico falou: tá ótimo. Nossa, sério, Chico? Tá ótimo. Olha que maravilha. Ficou todo mundo, fizeram prece agradecendo Bezerra de Menezes, tudo. Chegou a noite, o sujeito morreu. No dia do velório, no dia seguinte, cercaram o Chico, né? Quando chegou, os parentes chegaram, cercaram o Chico e falaram: ô Chico, você não foi ontem lá e não falou que o fulano estava ótimo? Então, estava ótimo. Uai, mas Chico, ele morreu. Uai, precisa estar mal para morrer? Precisa estar mal para morrer? A vida, vão acontecer algumas coisas na vida de todos nós. O Siddhartha Gautama, a base do budismo é essa. Um dia você vai perder o emprego, um dia você vai sofrer um fracasso, um dia alguma coisa que você vai fazer não vai dar certo, um dia você vai lavar a louça, vai quebrar um copo, um prato, um dia vão te decepcionar, um dia vão te trair, um dia você vai morrer. Tudo isso é muito difícil, não é? É melhor que você esteja bem quando isso acontecer. Quando você está bem e perde o emprego, você lida com essa situação melhor do que quando você está mal, perde o emprego. E outra, você não fica mal porque você perdeu o emprego, você já estava mal. Você já estava mal. Não vem com essa história que eu fiquei assim depois que eu perdi o emprego. Não, você não se preparou para passar por nada. Você estava bem porque não estava acontecendo nada. A hora que a vida te pede alguma coisa, você fica mal. Aí voltei lá para a senhorinha: olha, quando eu consegui, depois de muita conversa, convencer ela de que o problema dela é que ela não estava bem, ela sossegou um pouco. Eu falei para ela: mas eu tenho a solução para o problema da senhora. Aí os olhinhos dela brilharam. Ela achou que eu ia pedir para ela tomar passe, alguma coisa assim, fazer um tratamento de 8 semanas, ir para desobsessão, fazer alguma simpatia, fazer alguma prece para algum santo, promessa. Ela falou: vai ter uma solução para o meu problema. Ela falou: então o que eu tenho de fazer? A senhora precisa melhorar. A senhora precisa melhorar. Vocês não acreditam no que ela perguntou para mim. Eu dei risada, né? Não tinha outro jeito, porque eu fiquei surpreso. Ela já tinha quase uns 60 anos. Ela falou assim: mas moço, como é que eu faço isso? Eu falei: senhora, e eu vou saber? Se a senhora não sabe, vou eu saber. Eu não sei nem porque a senhora piorou. Como é que eu vou saber como é que a senhora vai fazer para melhorar? A senhora veio aqui para aprender isso. Porque tem uma coisa que a senhora já sabe: piorar a senhora já sabe. Qualquer coisinha que acontece, a senhora piora, não é assim? Qualquer coisinha a senhora fica triste, qualquer coisinha a senhora começa a reclamar, qualquer coisinha a senhora desanima, qualquer coisinha a senhora desiste. Então a senhora é especialista em piorar. Agora a senhora precisa se tornar uma especialista em melhorar. Tipo assim: olha, qualquer coisa me alegra o coração, qualquer coisa me dá mais confiança, qualquer coisa me desperta gratidão, qualquer coisa me dá ânimo, força, entusiasmo. As coisas estão o tempo todo nos estimulando. Agora, qual é o efeito daquilo que nos acontece em nós? É que nós temos de escolher. A senhora precisa escolher ser feliz. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, dar uma dica para a senhora. A senhora começou a piorar quando a senhora parou de cuidar da senhora e começou a cuidar dos outros. Começou a colocar um peso no ombro da senhora que a senhora não suporta. Começou a cuidar de coisas que não são suas. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho quis gastar metade da fortuna do patrimônio do pai na farra numa cidade. Isso é legal? Não é nada legal. Isso é certo? Não, é errado. O que o pai fez? Vai. É o que você quer? Você faz da sua vida o que você quiser. As pessoas fazem da vida delas o que elas quiserem, tal qual você. E você precisa respeitar isso. Não há o que a pessoa faça que te exima da tua responsabilidade em relação a ela. Vou repetir, porque isso é difícil da gente entender. Não há o que a pessoa faça que te exima da responsabilidade que você tem com ela. Qual é a responsabilidade que você tem com ela? Fazer todo o bem que você pode fazer. Todo o bem que você pode fazer. Qual o limite? Lembra de Pedro perguntando para Jesus? Jesus não é um cara bom para perguntar limite, não. Não pergunte para ele.
Senhor, quantas vezes eu tenho de perdoar aquele que me ofende? Será que até 7 vezes? Pedro já estava, né? Jesus olha para Pedro e fala: não, 70 vezes 7 vezes. Você tem de perdoar quantas vezes você precisar. Quanto que eu tenho de me ajudar o meu cunhado? Ah, já acaba. Nossa, é rapidinho, que acaba 2 minutos. Eu lembro que é a terceira vez que eu venho aqui, é a terceira vez que eu tenho esse problema com o tempo. Porque meia hora eu não consigo nem. Eu nem falei de Francisco, né? Nem falei de Francisco. Não, eu na verdade assim não me incomodo, mas eu fico pensando no tempo. Não, eu vou terminar em 2 minutos. Eu fico pensando no tempo, porque assim, a casa espírita não é pronto-socorro. A casa espírita não é pronto-socorro. A casa espírita é escola, né? Eu acho que a gente tem pouco tempo para refletir sobre as coisas que a gente está falando aqui. É uma pena. E o discurso na casa espírita não é esse que eu tenho. Não é. Eu acho que raras vezes vocês ouviram alguma coisa parecida com o que eu falei aqui hoje. Aqui mesmo. Mas nós temos 2 minutos e eu vou terminar fazendo uma prece. Uma prece meio poesia, né? Para manter o ambiente. Essa prece ela fala um pouco sobre esse trabalho de construção que nós estamos realizando nesses tempos tão difíceis. Se chama Metade de Mim. Que a força do medo que sentimos não nos impeça de enxergar os nossos sonhos. Que o fracasso, a derrota e mesmo a morte não venha a tapar nem nossos ouvidos e nem nossa boca, porque metade de nós é o que gritamos e a outra metade é silêncio. Que a música que escutamos ao longe seja para sempre bela, ainda que haja tristeza, e que as pessoas que amamos sejam para sempre amadas, ainda que distantes, porque metade de nós é partida e a outra metade é saudade. Que a vontade que sentimos muitas vezes de desistir, de correr, de ir embora, possa ser substituída pela paz e a calma que merecemos, e que a tensão que nos corrói por dentro possa um dia ser recompensada, porque metade de nós é o que pensamos e a outra metade algumas vezes parece um vulcão. Que a solidão se afaste de nós e que o convívio conosco se torne ao menos suportável, e que o espelho possa refletir em nosso rosto o doce sorriso que nos lembramos ter dado quando ainda éramos criança, porque metade de nós são as lembranças do que fomos e a outra metade não sabemos. Que seja preciso apenas uma pequena alegria para aquietar o nosso coração, e que o silêncio das pessoas, principalmente aquelas que amamos, possa nos dizer cada vez mais, porque metade de nós é abrigo e a outra metade é cansaço, e que os nossos erros possam ser perdoados e que nós não venhamos a desistir, que nós tenhamos coragem de continuar, coragem de trabalhar, descobrir e arriscar, que nós possamos aprender com os nossos erros, sem desenvolver nenhum sentimento de culpa, e que a tristeza não faça morada em nosso coração, porque metade de nós é amor e a outra metade